Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 125. Vamos ver logo se eles vão chegar no castelo, hein? Só vou parar de ler quando eles chegarem. Claro que eu vou dividir em vários vídeos, hein? Então, talvez eu grave uns 10 capítulos hoje, ou 12, né? Porque aí fica 3 capítulos por vídeo. Então, bora lá. Nem Nefis nem Sunny queriam descer da muralha, pois isso os deixaria sem rota de fuga caso algo terrível acontecesse. Sem a necessidade de discutir, decidiram explorar a torre mais próxima e ver se havia uma maneira adequada de descer da muralha por dentro dela. Eles seguiam a muralha levemente curvada para o norte, de olho nas ruínas abaixo de vez em quando. Sunny conseguia perceber as formas de criaturas se movendo pelas ruas desoladas da cidade antiga. No entanto, nada parecia estar interessado em escalar seu alto baluarte de granito. Por enquanto, estavam seguros. No entanto, ele não se sentia seguro. Em vez disso, ele continuava lançando olhares para baixo, para o eixo distante do pináculo carmesim e tremendo. Aquilo era realmente muito ameaçador. Que bom que sairemos daqui em breve. Esse era o único pensamento que o impedia de cair em pânico irracional. A jornada deles pela Costa Esquecida estava prestes a terminar. Eles haviam suportado e sobrevivido muito. Às vezes, ele nem tinha certeza de que sairiam daqui vivos, mas agora, todo o sofrimento estava prestes a ser recompensado. O caminho para a liberdade já estava à vista. Eles só precisavam superar esse último obstáculo para retornar à glória. Que ilusão triste, né, que ele tá tendo, mano, de que acha que vai conseguir ir embora chegando lá. Em breve, eles se aproximavam de uma das poderosas torres construídas na muralha. A estrutura era redonda, erguendo-se de cima da paliçada principal, em bons 12 metros. Havia um largo portão de madeira que levava para dentro da torre, que havia sido quebrado há muito tempo, restando apenas alguns estilhaços na antiga dobradiça de ferro. Atrás da entrada havia apenas escuridão. Sunny sentiu que a visão dessa entrada era um pouco assustadora. Claro, a escuridão não era nada para ele, e ainda assim... De repente, Cassia puxou seu ombro, forçando Sunny a parar. Ele e Nefis se viraram para ela, com as mãos estendidas e prontas para invocar suas espadas. O que foi, Cassia? Sunny perguntou alarmado. Em algumas situações, a garota cega conseguia reconhecer o perigo antes deles. Sua audição aguçada e o olfato a permitiam perceber coisas que humanos normais não seriam capazes. Agora, havia um senho franzido no rosto da Cassia. Virando a cabeça levemente, ela sussurrou: "Escute." Sunny prendeu a respiração e seguiu suas palavras, esticando a audição ao máximo. Logo, ele conseguia discernir um som estranho vindo de dentro da torre. Chomp, chomp, chomp. Desculpa, mano. Esses barulhos assim, mano, é ruim falar, tá? Soava como alguém sendo devorado ali. Carne e ossos sendo triturados por dentes afiados. O som nauseante de carne sendo rasgada e mastigada o fez fazer uma careta. Sunny e Nefis se olharam e invocaram suas espadas. Como de costume, antes de avançarem, Sunny enviou sua sombra para investigar o inimigo em potencial. A sombra deslizou pelas pedras, se aproximando rapidamente da torre. Então, mergulhou na escuridão e se escondeu na vasta sombra que permeava a estrutura. Sunny conseguiu ver o interior. A primeira coisa que viu foram vários monstros mortos no chão de pedra, em poças de sangue. Os rastros de sangue no piso de pedra sugeriam que seus corpos massivos foram arrastados para cá por algo muito poderoso. Eles estavam despedaçados e eviscerados, como se preparados por um açougueiro entusiasmado. Em seguida, ele viu uma pilha de ossos ruídos nas pedras. Alguns deles ainda tinham pedaços de carnes presos.
enquanto outros estavam partidos e esvaziados até a medula. A próxima coisa que ele viu foi um fogo ardente em um círculo de estilhaços de pedra, com vários espetos de carne de monstro assando acima dele. Ao lado do fogo, à frente dos sons de mastigação e trituração, estava sentado nas pedras, saboreando uma costela bem assada. Era um humano. Na verdade, era uma jovem mulher. Ela parecia ser apenas um pouco mais velha do que os três. Eu acho que eu não conheço essa mulher, né? Pelo menos no futuro ali, antes disso, não tinha nenhuma mulher importante que foi mencionada, eu acho. Sunny piscou. A jovem era alta e atraente. Tinha olhos cor de avelã e belos cabelos castanhos, atualmente presos em uma trança simples. Seu corpo era extremamente atlético, com músculos magros e perfeitamente definidos, se movendo sob a pele oliva orvalhada a cada movimento. E havia muita pele à mostra, já que ela usava apenas uma túnica branca provocativamente curta, complementada com caneleiras, braceleiras e uma couraça de bronze com tiras de couro. Enquanto Nephis era esguia e ágil, essa estranha irradiava um senso de vitalidade e vigor. Tudo nela era abundante e generoso, gritando de força, potência e poder. A parte mais estranha, no entanto, era a expressão absolutamente relaxada, confortável e feliz em seu rosto. Nos meses passados na Costa Esquecida, Sunny nunca, nem mesmo por um segundo, se permitiu baixar completamente a guarda, nem Nephis, nem Cassia. Mesmo nos raros momentos de descanso, abrigados em segurança confiável, eles estavam sempre um pouco tensos, esperando todo tipo de horrores caírem sobre eles em um ataque de dentes, veneno e garras. Mesmo sob o feitiço do Devorador da Alma, sempre havia uma sombra invisível em seus corações. No entanto, a jovem parecia estar completamente satisfeita em estar neste lugar amaldiçoado. Na verdade, ela parecia mais feliz do que Sunny jamais estaria, mesmo no mundo real. Enquanto Sunny observava, a jovem mulher devorava desajeitadamente a carne do monstro infeliz. Os sucos escorriam pelos rosto e pelos dedos dela. Terminada a carne, ela mordeu os próprios ossos. Calma aí, os próprios ossos. Não, mano, pensa que agonia. Ela mordeu o próprio osso. Os olhos dela se arregalaram. O osso adamantino da criatura do pesadelo foi facilmente esmagado entre os dentes dela. E fechando os olhos de prazer, a garota continuou a sugar a medula, depois mastigou e engoliu a maior parte do osso. Mano, vocês falaram que o Sunny e a F, sei lá o nome dela, era uma boa dupla, mano. E do nada apareceu essa mulher. Eu até pensei que seria ela, mas eu acho que não é não, mano. Se bem que ela é alta e parece ser meio tanque mesmo, né, pelo pouco que eu vi. Mas eu acho que não é ela não, mano. Eu não sabia que ela... Eu não imagino que ela seja tão assim. O barulho dela comendo de novo. Terminando a costela, ela jogou restos na pilha perturbadoramente grande de ossos a seus pés. Arrotou alto sem nenhum decoro e imediatamente estendeu a mão para pegar outro pedaço de carne de monstro do fogo, afundando os dentes nele. Sunny piscou algumas vezes mais, depois mudou sua perspectiva e olhou para Nephis. O que você viu? Ele hesitou por um instante e então disse em um tom vacilante: bem, é uma garota humana com muita fome, ou um demônio muito glutão. Bora pro próximo, família. Nephis encarou por alguns momentos, depois virou a cabeça para Cassia e disse: siga atrás de nós. Os três se aproximaram cautelosamente de dentro da entrada da torre e ficaram lá, incertos sobre como deveria prosseguir. Em suas mentes, havia dois desfechos para essa situação inesperada. A misteriosa jovem acabaria sendo uma desperta local. Neste caso, todos os seus problemas seriam resolvidos
Se um desperto encontrasse um grupo de adormecidos na área selvagem do Reino dos Sonhos, era costume guiá-los à cidadela humana mais próxima. Claro, exceções aconteciam, mas em geral, os despertos se esforçavam para cuidar dos adormecidos. Né, porque é importante, né, ter bastante adormecidos e despertos aí, né, para cuidar dos pesadelos. Nessa terra alienígena, os humanos tinham que se unir. Não era apenas obrigação moral, mas também de seu próprio interesse. 2. A estranha se revelaria uma criatura do pesadelo. Nesse caso, eles teriam uma luta difícil pela frente. Como a rank e a classe do inimigo era desconhecido, era impossível prever o resultado. Eles só tinham que arriscar. Respirando fundo, Sunny seguiu Nephis para a escuridão fresca da torre. Imediatamente, o cheiro apetitoso de carne assando atingiu suas narinas. Seu estômago roncou. Droga. Antes que Sunny pudesse reagir, um pedaço de osso voou perto da sua cabeça e atingiu a parede com força suficiente para estilhaçar em pedacinhos. Tardiamente, ele levantou o fragmento da meia-noite e assumiu uma postura defensiva. Mas era pouco tarde demais. A jovem mulher já havia sido alertada de sua presença. Erguendo a cabeça, ela mostrou os dentes em um largo sorriso e murmurou: "Tem alguém se escondendo nas sombras? Por que não saem para brincar?" Sua voz era profunda, esfumaçada e tinha um tom rouco, mas o que mais importava era que ela estava falando na língua humana. Ela era uma humana. Provavelmente. A estranha ainda estava sentada de forma relaxada, mas Sunny não deixou de perceber a tensão sutil em seus músculos esculpidos. Ele não tinha dúvidas de que a suposta desperta poderia explodir em um turbilhão de violência a qualquer momento. Era melhor não provocá-la. Olhando para Nephis, ele seguiu seu exemplo e fez sua espada desaparecer. Então, os três hesitaram em dar um passo para dentro do círculo de luz projetado pela fogueira. A jovem mulher olhou para eles com surpresa e arqueou as sobrancelhas. Humanos? Inesperado. Então ela sorriu e balançou a cabeça. Onde estão meus modos? Com isso, ela se levantou levemente. O tecido branco de sua túnica se moveu um pouco, revelando ainda mais de suas coxas tonificadas e poderosas. Sunny piscou. Ele presumiu que a estranha fosse alta, mas só agora percebeu o quão imponente era sua verdadeira altura. A mulher era consideravelmente mais alta até mesmo que Nephis, sem falar em Sunny. Com seu físico robusto, pele oliva e armadura arcaica, ela parecia uma deusa antiga. Entortar o pescoço para olhá-la nos olhos era meio irritante, Mas Sunny não tinha escolha. Se ele apenas olhasse para frente, sua linha de visão cairia diretamente em suas formas curvilíneas. A jovem mulher, enquanto isso, limpou o rosto sujo com o antebraço e fez um gesto em direção ao fogo. Aqui, você gostaria de se sentar? Apesar do convite educado, eles hesitaram. Depois de vários segundos em silêncio constrangedor, Nephis finalmente deu um passo à frente e fez a pergunta que estava atormentando os três. Com a voz tensa e cheia de emoção reprimida, ela disse cautelosamente: Você é humano? A estranha a encarou com uma expressão vazia e piscou algumas vezes. O que mais seria? Um cavalo? Com isso, ela jogou a cabeça para trás e riu alto, divertida com a própria piada tola. Nephis, calma aí, deixa eu parar pra ir, mano. A mina não tá nada bem, mano. Eu acho que esse lugar não deixa as pessoas meio doidas, mano. Não é possível, mano. Nephis e Sunny se entreolharam, confusos sobre o que fazer. Enquanto isso, a jovem mulher riu mais algumas vezes e os olhou com faísca de alegria dançando nos olhos. Claro que sou humana. Por que vocês estão perguntando? De qualquer forma, venha sentar. Meu pescoço está cansado de olhar para baixo para vocês.
Com isso, ela se sentou perto do fogo e assumiu uma pose relaxada. Nephis, Sunny e Cassia finalmente se aproximaram e se ajoelharam nas pedras, olhando para a garota alta com chamas famintas ardentes em seus olhos. Ela os examinou e em seguida franziu um pouco a testa. Não vi vocês por aqui, são novos? Nephis confirmou com um aceno. Sim, acabamos de chegar à cidade. Ela estava tentando muito agir como uma pessoa normal e equilibrada. Parecia que suas inúmeras tentativas de melhorar suas habilidades sociais não foram em vão. Se Sunny não soubesse o quão desajeitado e desastrado era o estado natural de Nephi, ele não teria desconfiado de nada. A jovem mulher riu. Neste caso, meus pêsame. Esperem, vocês sobreviveram por 2 meses inteiros no labirinto? Ela assobiou e olhou com um novo respeito. Acho que o Sunny falou que tinha mais gente que sabia que ele era forte. Será que ela é uma dessas? Eu acho que deve ser, né? Eu não lembro se ele falou isso, mas eu acho que falou sim. Isso é uma verdadeira façanha. Parabéns! Nephis hesitou por alguns segundos e, em seguida, disse: Eu sou Nephis e estes são meus companheiros, Cassia e Sunless. Somos adormecidos que vieram para cá durante o solstício de inverno. A jovem mulher deu-lhe um sorriso largo e amigável. Prazer em conhecê-los. É ela mesmo, mano. Cara, eu não esperava que ela fosse assim, mano. Tá, eu sabia que ela era meio robusta, mano, mas eu não imaginava que a apresentação dela seria em uma memória, né? Tipo, contando no passado. Vocês falaram que ela com o Sunny também formam uma boa dupla quando eu falei de Sunny e Kai. Mas eu não faço ideia, mano. Talvez eu descobri logo, mano, como esses dois interagem entre si. Ela parece ser maneira também, mano. Mas bora descobrir. Eu sou Fe. Como vocês falam isso, Fe? Bem, pelo menos é assim que as pessoas me chamam. Eu também sou uma adormecida. Sunny franziu a testa. Então a bela gigante não era um desperto? Apenas uma adormecida como eles? Estranhamente, ele não se lembrava de tê-la visto na academia. Ainda assim, impaciente demais para permanecer em silêncio, ele se inclinou para frente e perguntou: Você é do castelo? Tem pessoas morando lá, certo? F olhou para ele. Em seus olhos havia um indício de uma estranha emoção. Parecia quase como pena. Realmente, há pessoas morando no castelo, sim. Nephis e Sunny trocaram olhares animados. Então, a estrela da mudança perguntou cautelosamente: Você pode nos levar até lá? F deu de ombros. Claro, sem problemas. Vocês têm fragmentos? Sunny piscou. O que os fragmentos de alma tinham a ver com isso? Eles haviam recuperado 2 daquelas estranhas pedras que ele havia matado na base da muralha. Ela ia pedir pagamento? Nephis pegou os fragmentos de alma e as mostrou à garota alta. Temos 2. F suspirou. Só 2? Bem, é melhor do que nada, eu acho. Guardem-nos. Vocês precisarão deles mais tarde. É o pagamento para ficar no castelo, né? Eles pensaram que ela queria os fragmentos para levar eles até lá. Mas não, é para pagar aluguel. Ainda sem entender completamente o significado de suas palavras, a estrela da mudança hesitou e disse incerta: Estávamos esperando chegar à cidadela e acessar o portal o mais rápido possível. Quanto tempo vai demorar? A jovem mulher os encarou por um tempo e de repente se curvou em um ataque de riso histórico. Ela riu tanto e tão intensamente que logo apareceram lágrimas nos cantos dos olhos. Eu não tô tancando essa mina aí não, mano. Ela parece ser muito da hora também, mano. A mina é alegre mesmo nesse lugar de merda, mano. Desagradavelmente surpresos, os 3 adormecidos olharam para ela em choque. Nenhum deles entendeu o motivo desse comportamento bizarro. Ela está louca? Sunny franziu a testa.
e avaliando a situação. Anteriormente, a garota local parecia ser apenas um pouco excêntrica, mas talvez houvesse mais nisso. O riso de F parou tão abruptamente quanto começou. Enxugando as lágrimas, ela balançou a cabeça e disse em um tom estranho: "Ah, desculpem, pessoal, eu não pude me conter. Por favor, perdoe-me minha falta de educação." Então, ela endireitou as costas, olhou-os seriamente nos olhos e disse: "Eu posso levá-los ao castelo, mas não há portal lá. Na verdade, não há saída alguma desse inferno amaldiçoado. Eu mesmo já estou preso aqui há 3 anos. Então, bem-vindos à Cidade Sombria. Eu acho. Abandonem toda esperança. Ou vós que entrais aqui e tudo mais." Tô gostando dela, mano. Tô gostando, mano. Pô, mano. Ó, cara, tem muitos capítulos, né? Essa novel. Porém, teve poucas músicas de personagem. Então, provavelmente, ela não vai aparecer só no Arco Esquecido também, né, mano? Deve ser um personagem bem mais importante, já que tem músicas dela. Bora para o último capítulo do dia. E é sobre isso, 137. Atordoados pelas palavras dela, os 3 encararam a jovem com rostos pálidos. Sunny sentiu algo frágil e precioso se despedaçando em seu coração, perfurando com uma sensação quase física de dor. Não, isso não pode ser. Simplesmente não podia ser verdade. Como poderia tudo isso ter sido em vão? Como todas as suas esperanças, sonhos e desejos poderiam ser destruídos com apenas algumas palavras? Como isso era possível? Em algum lugar ao lado dele, Cassia de repente disse em voz baixa: "O que você quer dizer com não haver portal?" F deu de ombros. "É bem simples, na verdade. Sinto muito ser eu a lhe contar isso, mas lá no fundo você já deve ter percebido, não é? A Costa Esquecida não é realmente um lugar onde humanos deveriam sobreviver. É por isso que você nunca ouviu falar de algo assim na escola ou na academia." O rosto de Sunny se contorceu de raiva. Claro, a resposta estava sempre ao seu alcance. Ele era apenas muito ingênuo e tolo para entendê-la. O Reino dos Sonhos era vasto e estranho, com a maior parte de suas regiões pouco exploradas pelos humanos. No entanto, havia pelo menos uma pequena quantidade de informações disponíveis sobre elas. Algumas estavam até mesmo totalmente sob controle humano, com grandes cidadelas como o Bastião, proporcionando abrigo a centenas de milhares de despertos. E ainda assim, quando chegou à Praia Esquecida pela primeira vez, Sunny não reconheceu nenhuma das características únicas desse lugar. Na época, ele pensou que a culpa era de sua educação fragmentada. Ele deveria ter percebido a verdade quando nem Nephis nem Cassia conseguiram ter sucesso onde ele falhou. Porque uma região tão única como essa seria totalmente desconhecida. A explicação mais lógica seria que ninguém jamais retornou desse abismo mortal ao mundo real para contar aos outros sobre ele. Que tolo ele era! Apenas algumas semanas de vida confortável na academia, e ele havia se esquecido completamente de que o mundo nunca jogava limpo com pessoas como ele. A verdade sempre foi pior do que suas piores expectativas. Então, por que dessa vez seria diferente? O mundo era um predador que sempre esperava uma oportunidade para devorá-lo. Por que ele esperaria algo diferente? Um gosto amargo familiar apareceu em sua boca. Enquanto isso, F continuou em um tom gentil. Há cerca de 15 anos, um grupo de adormecido poderoso e desesperado conseguiu chegar a essa cidade e reivindicar o castelo para si. Não porque havia um portal, mas porque era o único lugar que poderia mantê-los seguros. Pelo menos por um tempo. Desde então, algumas pessoas sortudas ou habilidosas encontraram seu caminho até o castelo a cada solstício, apenas para ficarem presas aqui com o resto de nós. Meu Deus, mano. 15 anos atrás, mano, chegaram aí e dominaram. Eles estão presos há muito mais tempo do que eu pensei, mano.
Porque, se eu não me engano, falou que a pessoa mais velha daí, ou pelo menos que alguém conhecia, tava aí há 8 anos, né? Porque provavelmente essas pessoas que chegaram a 15 anos já morreu. Esse é louco. Nephis estava sentada em silêncio, com apenas os punhos cerrados, traindo a tempestade de emoções que fervilhava em seu coração. Cassia estava lidando com a notícia pior do que os dois. No entanto, afinal, foi sua visão que os levou a essa armadilha. O rosto dela estava pálido como a morte, com uma expressão de dor e choque contorcendo suas delicadas linhas. Fechando os olhos, ela sussurrou: "Mas isso não é justo." F olhou para ela com pena, então soltou uma risada, sorriu sombriamente e disse: Quando é que algo foi justo?" Ela estava certo, é claro. A justiça não existia realmente fora do reino etéreo da imaginação humana. Sunny aprenderá uma lição muito tempo atrás. Enquanto ele se afundava em seu desespero indignado, o sorriso de F de repente perdeu seu tom sombrio e se transformou em um sorriso alegre novamente. Inclinando-se um pouco para frente, ela disse: "Mas nem tudo é ruim. Pelo menos vocês me conheceram. Você tem muita sorte, de verdade. Se não tivesse encontrado uma local, já estariam mortos." Nephis encarou-a e perguntou com um tom neutro: Por que é isso?" Seu jeito desajeitado de falar estava de volta em toda sua glória. F suspirou. A cidade sombria é, ao mesmo tempo, o lugar mais seguro na Costa Esquecida e também o mais mortal. É seguro porque nenhum monstro marinho pode atravessar o muro, muito menos chegar ao castelo. Mas ao mesmo tempo, é muito mais perigoso do que o labirinto, porque quase todas as criaturas do pesadelo aqui são do poço caído. São do rank caído, né? Sunny piscou, sentindo um calafrio sombrio percorrer todo o seu corpo. As criaturas caídas eram incomensuravelmente mais poderosas do que os despertos. Humanos adormentes, como eles, não tinham negócios lutando contra esses últimos, muito menos os primeiros. Um demônio esperto já era mais do que eles podiam enfrentar, sem recorrer a invocar um verdadeiro terror das profundezas do mar amaldiçoado. Algo muito mais poderoso do que um demônio carapaça simplesmente o exterminaria da existência em questão de segundos. Lembrando-se das inúmeras formas que se moviam pelas ruínas, ele não pôde evitar tremer. Cada uma dessas formas era um monstro caído. Como alguém sobreviveria sequer um dia nessa cidade amaldiçoada? Teriam que ser loucos para tentar. Aos poucos, a magnitude da armadilha perigosa em que se encontravam começou a penetrar em sua mente. F sorriu. "Mas vocês conseguiram tropeçar em mim antes de descerem do muro. Caso contrário, os caídos já estariam se banqueteando com suas almas. Sortudos, muito sortudos. Há poucas pessoas no castelo que caçam nas ruínas, muito menos se aventura tão longe dele. Encontrar um caçador experiente como eu era provavelmente a única chance de vocês de não descobrir o verdadeiro rosto da cidade sombria um segundo tarde demais." Ela balançou a cabeça. "Isso é, tipo, uma em 1000? 10 mil? 1 milhão? De qualquer forma, as chances realmente não estavam a seu favor. A sorte definitivamente está apaixonada por pelo menos um de vocês. Então, anime-se. Quer um pouco de carne? Eu tive uma caçada realmente incrível hoje. Foi tão incrível que nem me importo de compartilhar." Nephis olhou para a carne assando e, em vez disso, inclinou-se para frente. Suas palavras cheias de intensidade. "Se não apertou aqui, por que você não tentou sair?" F piscou algumas vezes e olhou para ela com sincera confusão. "Sair? E sair para onde?" A carne estava prestes a queimar, então ela se inclinou em direção ao fogo e removeu os espetos, substituindo-os por alguns novos. Depois,
Suspirando, ela se virou para a Estrela da Mudança e disse: vocês estiveram no labirinto, sabem como é. Não há nada além daquele maldito coral e do mar amaldiçoado por meses de viagem, em todas as direções. Não se pode ir a pé, não se pode nadar, nem mesmo voar, porque há enxames de abominações voadoras, terríveis, escondidas nas nuvens. Mas tentar sair? Sim, muitos tentaram. Agora todos estão mortos. Na verdade, foi assim que o primeiro mestre do castelo pereceu. Mano, justo, né? Eles tentaram sair de alguma forma. E como faz muitos anos e tem muita gente aí, então vieram de todas as direções e lugar possível, tá ligado? E mesmo assim, não acharam nada além desse castelo. Dani cerrou os dentes. Então, o que? Vocês se escondem no castelo e esperam a morte? A bela jovem riu. Claro que não, bobão. Então ela perfurou com um olhar inesperadamente sombrio de seus olhos cor de avelã e disse: a maioria de nós nem sequer entra no castelo. O rei exige seu imposto, sabe? Então nós apenas esperamos a morte do lado de fora. É porque ele falou, vocês entram e esperam a morte. Então basicamente não é todo mundo que entra. Só estão esperando a morte e pronto. Cara, eu gostei dessa personagem, mano. Do jeito bobão alegre que ela tem, tá ligado? Eu não esperava que ela fosse assim, mano. Mas eu tô gostando muito. E eu também não esperava que ia ser uma memória que ela ia ser apresentada, mano. Eu quero ver mais interação dela, né, ainda futuramente. Por isso, mano, que pra vocês o vídeo acabou. Mas pra mim não, mano. Eu vou continuar a leitura até onde eu conseguir falar. Quando eu ver que tô enrolando muito pra ler, aí eu paro, dou uma descansada e continuo outro dia. Fechou? Então, se vocês gostaram, se inscreve e até a próxima. Falou!